E hoje é o Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, e já está aqui conosco o nosso psicólogo clínico, Dr. Elton Pereira. Muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias da Boa. Bom dia, Nájila, bom dia a você que acompanha também o Notícias da Boa. E parabéns para nós também adultos, já que a psicologia ela defende muito a ideia de que todos nós temos a nossa criança interior, né? E na maioria das vezes nós temos também que aprender a controlar para que ela não assuma o controle da nossa vida. E na maioria das vezes a gente precisa tratar essa criança para ser um adulto funcional, né? Pois é, tem gente que está deixando aí muito à solta a sua criança interior, né? Mas parabéns para todas as crianças, e é um feriado também que tem esse simbolismo religioso, né? Então são várias datas, vários simbolismos aí a ser comemorados, né, nessa data. Doutor Elton, aproveitamos aí o gancho do Dia das Crianças para falar sobre a importância de cuidar, de tratar a saúde mental nos pequenos. Pois é, Nájila, na última segunda-feira, no dia 10 de outubro, né, nós comemoramos uma data que ela foi importantíssima, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. E todas as vezes que a gente se coloca aqui dentro dessas datas simbólicas, o simbolismo também que a gente já falou aqui dos meses, né? Cada mês aí agora a gente está tendo essa oportunidade de falar sobre saúde mental, é o que nos ajuda a levar a informação, porque a informação, ela inclusive salva vidas, ela desmistifica, ela quebra inclusive a nossa principal barreira. Nós profissionais da saúde mental lidamos muito com a questão do preconceito, a discriminação, o estigma em relação ao cuidado da saúde mental. Então são oportunidades como essa que o Notícias da Boa abre aqui, e também essas datas que ao longo do ano vai sendo colocada para a gente debater, para a gente discutir, que dá para a gente essa ferramenta para avançar. Ainda que se fale muito de saúde mental, principalmente por conta da pandemia e de todo o impacto que está aí provado estatisticamente por vários relatórios que a Organização Mundial da Saúde emitiu recentemente, ainda falta muito para a gente conseguir atingir o nosso objetivo e talvez ter uma espécie aí de tranquilidade e entender que a saúde mental ela não está sendo negligenciada, ela está sendo cuidada da devida forma que tem que ser. Assim como nós não negligenciamos, por exemplo, uma doença física. Quando a gente está com um problema de pele, a gente procura um dermatologista. Se a gente sente um desconforto, uma dor ali no coração, a gente procura um cardiologista. Mas quando estamos lidando com o nosso lado emocional, um dia que a gente não está bem, uma sequência ali já de semanas, de meses, onde você não está em seu pleno funcionamento mental, parece que a gente fica esperando muito a parte de um milagre, né? Que a coisa ela vai se resolver por conta própria. Se as questões físicas elas não se resolvem, a gente tem que procurar um profissional, e isso na maioria das vezes não é problema, né? Não é vergonhoso que a gente procure, muito pelo contrário, as pessoas elas são até incentivadas a procurar. Com a saúde mental não é diferente. A gente tem que procurar os profissionais, os especialistas, e que você não tenha medo, não tenha vergonha de reconhecer que em algum momento você está precisando de ajuda. É uma especialidade como qualquer outra, e não tem motivos para a gente continuar alimentando esse preconceito, esse tabu, essa discriminação que existe em relação ao nosso cuidado com a saúde mental. Com certeza, é importante lembrar que não é nenhum demérito e, pelo contrário, é um sinal de autocuidado mesmo, procurar cuidar da saúde mental. Você vai ao clínico geral todos os anos, de forma periódica, por que não fazer o mesmo com a saúde mental, né? Pois é, mas infelizmente as pessoas negligenciam. Aí eu quero chegar na parte justamente que você questionou, né? Hoje o nosso foco aqui, como é o Dia das Crianças, a gente queria falar para você pai, você mãe, o que é que nós temos observado, inclusive o que é que as últimas pesquisas, as últimas notícias, né? Principalmente pelo efeito da pandemia, ela tá colocando aí para a gente a nível de informação relacionada à saúde mental das nossas crianças. E aí, se eu estou falando que cuidar da nossa saúde mental é um tabu para a maioria das pessoas, né? Enquanto adultos, a gente que sabe verbalizar, a gente que sabe, na maioria das vezes, tem um processo de consciência do que realmente está acontecendo. Imagina quando você se depara com uma criança, que na maioria das vezes, ela não vai ter toda essa habilidade de verbalizar, de falar o que é que está sentindo ou o que é que está acontecendo. Então é como se fosse uma parcela da população
que exige ainda mais cuidado, faz com que a gente fique ainda mais atento, porque você, pai, você, mãe, vai ser o responsável por identificar essa condição emocional do seu filho. E na maioria das vezes não é tão fácil assim, principalmente pela rotina agitada que às vezes a gente vivencia. Na maioria das vezes você, pai, você, mãe, vive ali naquela correria para dar de conta do trabalho e de 1 milhão de coisas, não tem tempo suficiente nem para cuidar da sua própria vida, e existe também essa dificuldade para que você possa observar melhor como que está o seu filho, quais são os comportamentos dele que está dentro de um padrão de normalidade, o que não está legal, o que já sinaliza para você ali buscar uma ajuda, levar o seu filho para um acompanhamento médico para saber se existe alguma questão física envolvida. Não existindo uma questão física, procurar a ajuda de um profissional da saúde mental, seja uma indicação de um psiquiatra, de um psicólogo. Então é preciso que você, pai, você, mãe, tenha essa consciência de que a responsabilidade, principalmente quando a gente fala de crianças com menor idade, né, 2, 3 anos, então ali é uma faixa etária que realmente não tem como elas se cuidarem sozinhas. E acredite, todos esses impactos da pandemia não está sendo vivenciado só pelos adultos, né? Impactos financeiros, sociais, as crianças elas estão sofrendo muito. Hoje, por mais que a gente já está em um padrão, em uma dinâmica de normalidade, de retomada de praticamente todas as atividades, muitas crianças ainda estão sofrendo com a retomada das aulas presenciais, com crises de ansiedade, depressão. Inclusive, essas duas transtornos mentais é a maior demanda em relação à procura pelo atendimento psicológico quando o público ele é crianças e adolescentes. É um número alarmante relacionado a quadros de ansiedade, a quadros de depressão, e da mesma forma que eu falei que não podemos negligenciar a nossa própria saúde mental, muito menos das nossas crianças. Doutor Elton, quando saber que é momento de procurar ajuda psicológica para o filho? Normalmente o que eu vejo são pais que só buscam em casos, por exemplo, de separação, de divórcio. Nesses momentos eles sentem de fato a necessidade. Mas quando é necessário levar um filho, mesmo que não haja esse caso na família? Pois é, Nájila, veja, a gente esquece que a saúde mental, ela não precisa ser procurada só quando existe já a demanda, como você bem colocou. Parece que precisa acontecer alguma coisa, um divórcio, a morte de um familiar, para que exista aquele rompimento ali, bem brusco, aí a gente vai e procura o atendimento psicológico, né? Vai em busca de um apoio psicológico para aquela criança. A psicologia, ela pode também oferecer medidas preventivas, e aí essa é a parte que algumas pessoas às vezes nem sabem. Eu condiciono muito a ideia de que saúde mental está ligado a transtornos mentais, e não é bem isso. Você pode, inclusive, não ter nenhum diagnóstico fechado em relação a um transtorno mental, a um adoecimento mental, e ainda assim você não ter uma boa saúde mental. Ela vai muito mais além do que um simples diagnóstico. É um termo que ele abrange uma complexidade, um bem-estar global de todas as áreas da sua vida. Mas a sua pergunta em relação aos sinais e sintomas, acho que é isso, né, que você queria saber em relação ao questionamento. Ela é importantíssima, e aí eu queria desde já acrescentar aqui também, que nada do que a gente está falando aqui substitui o olhar de um profissional, porque o diagnóstico ele é muito clínico. Então, o profissional, seja psiquiatra, médico, psicólogo, ele vai entrar em contato com a realidade do seu filho, tentar entender qual o contexto que ele está inserido, quais são os sinais e sintomas que ele está apresentando, para poder dizer, é como se fosse realmente personalizado. Nós somos únicos, nós somos indivíduos que não se compara com nenhum outro, né? Então existe toda uma subjetividade, uma individualidade. O que a gente vai falar agora é para que você consiga identificar sinais, e aí sinais para que você procure ajuda. Mas não precisa você se preocupar, achar que, na maioria das vezes, o que eu vou falar aqui agora também, você vai perceber que uma coisa ou outra o seu filho ele vai ter, mas não é motivo de preocupação. Não quer dizer necessariamente que o seu filho está vivenciando um quadro de ansiedade ou de depressão. Veja qual o entendimento que a gente tem relacionado a esses sinais e sintomas.
Crianças menores, a prevalência desses dois transtornos que eu falei que são os mais presentes no contexto clínico, ansiedade e depressão, é bem mais raro, vamos dizer assim. É bem mais difícil que aconteça. Mas ainda assim acontece, e quando falamos de depressão, por exemplo, crianças ali na faixa etária de 2 até 3 anos, elas vão apresentar um comportamento de isolamento, ficar um pouco apático. O apático é aquele conhecido a criança chatinha, né? Que a gente, nossa, hoje ele está muito chatinho, não se aproxima não, que hoje... Deixa ele. Deixa ele, hoje ele não está para ninguém, né? Então, essa poderia ser um sintoma, né, de que realmente a criança pode estar vivenciando ali algum quadro depressivo. Quando falamos de ansiedade, aí a gente está ligando esse ponto aí mais à questão mesmo de um pouco mais de agressividade, então, sempre vai muito mais para esse lado, né, de manifestar ali um pouco mais de agressividade do que o normal. Passando para um pouquinho mais, crianças um pouquinho mais crescidas, né, como a gente fala, 6, 7, 8 anos, depressão, o que é que pode caracterizar? Ela já vai ter uma consciência de verbalizar sintomas corporais. Então, geralmente é o discurso de uma dor na barriga, minha cabeça está doendo, eu não estou me sentindo bem, alterações no sono, aquela criança também que está com dificuldade em relação à alimentação. Quando é menino, tem muito presente os comportamentos explosivos. É aquela criança que quebra tudo, que briga, que chuta. Então, podem representar para a gente ali um estado de alerta que seja um quadro depressivo. Relacionada à ansiedade, ela pode apresentar comportamentos, por exemplo, de medos. Medo de ficar sem a mãe, medo de ir, inclusive, para a escola, medo que possa acontecer alguma coisa, ainda que ela não consiga explicar para você. Às vezes a mãe ela fala, mas você está com medo de quê? E a criança ela não sabe explicar. São alguns sinais ali que ela está dando, por exemplo, de crises de ansiedade, né? Que precisa de uma ajuda e acende ali um alerta para que você, pai, você, mãe, já fique de olho se esse quadro ele se estende, né? Se essas características permanecem. Quanto mais próximo da faixa etária ali de adolescente e adulto, mais os sinais e sintomas vão ficando parecidos com o dos adultos, que é o que a gente tem conhecimento, né? O que a gente vê mais falar. Então, geralmente uma criança ali que já está próximo da fase da adolescência, ela vai apresentar um certo pensamento pessimista, de que nada, isso relacionado à depressão, né, que eu estou falando. Um pensamento pessimista, de que nada dá certo, que todo mundo está contra ela. Então, pode representar para você ali um alerta relacionado à depressão. Ansiedade, aí a gente parte muito mais para a questão também, às vezes, da agressividade, sinais fisiológicos, né? Ou batimento cardíaco acelerado, tremores, dificuldades de fala. Então, tudo isso já vai mostrando para a gente que aquela criança ela não está bem. E sendo bem sincero, Nájila, você pai, você mãe, conhece o comportamento do seu filho. Então, qualquer alteração, qualquer coisa que permaneça por um tempo que você considera que está fora do normal, é hora da gente buscar ajuda, é hora da gente pegar uma segunda opinião e não ficar pagando para ver, como a gente fala. Então, não negligencie, não ache que é algo que é da criança que vai passar, que é bobagem, que ela não sabe o que é que ela tem, ela não sabe o que é que ela diz, que ela tem tudo do bom e do melhor. Nem sempre é assim que a gente resolve os problemas, então não negligencie. Procure a opinião de um profissional. Às vezes você realmente está certo. A criança ela apresenta alguns sinais e sintomas. Isso não tem nada a ver com transtornos mentais, não tem nada a ver com ansiedade, depressão, nem qualquer outra coisa relacionada ao cuidado da saúde mental. Mas às vezes não. Às vezes realmente a criança ela está falando a verdade e é uma demanda que precisa de tratamento, seja ele medicamentoso, psicoterápico. Então não negligencie. Doutor Elton, e eu faço uma pergunta relacionada a crianças que têm pais com algum tipo de transtorno já detectados, ou depressão, ou transtorno bipolar. Elas prioritariamente devem ser levadas também ao psicólogo, ao psiquiatra, deve também fazer o acompanhamento com o profissional? Você fala da saúde mental da família. Isso. Perfeito. É exatamente esse ponto que a gente trabalha no primeiro atendimento. Às vezes a criança, o pai e a mãe, ela leva a criança como sendo o problema.
a cena que às vezes a gente vê no consultório é assim: olha, doutor, trouxe o problema da minha casa. E aí apresenta a criança. A criança é o problema. E quando a gente vai entrando em contato com aquela realidade, as demandas que são vivenciadas ali, a gente entende que não é bem assim. E já inclusive, vivenciei casos onde o problema não era a criança, o problema era os pais, os familiares, né? Então, tem esse contexto também para ser investigado, porque você pai e você mãe, se você não está também com a sua saúde mental trabalhada, imagina, como que você vai cuidar do seu filho? Então, é preciso que primeiro você não negligencie as suas próprias questões, você precisa estar bem, você precisa ter certeza do que você está fazendo, para depois a gente, inclusive, se preocupar com a saúde emocional do nosso filho. Então, as demandas que você vivencia, seja ansiedade, depressão ou qualquer outra dificuldade que você também, pai e mãe, está apresentando, ela precisa ser tratada. Isso, inclusive, influencia no bem-estar emocional do seu filho. Dependendo da idade, principalmente as crianças um pouquinho mais novas, elas são muito dependentes emocionais dos pais. Então, na maioria das vezes, o que o pai ou a mãe emocionalmente está vivenciando acaba que afetando também no emocional do filho. Não sei se você lembra, Nájila, mas lá no início da pandemia mesmo, quando a gente vivenciou situações bem mais graves, e até agora no retorno das aulas presenciais, foi muito noticiado as crises de ansiedade coletivas, onde uma criança ela manifestava um sintoma mais visível da ansiedade, a taquicardia, o passar mal, a sudorese também em alguns momentos, e todas as outras crianças que estavam em volta ali até da própria sala ou da própria instituição começavam também a ter a crise de ansiedade. Então, você pai, você mãe e todo o contexto familiar, se está adoecido, possivelmente também as crianças que fazem parte de tudo isso vão apresentar sinais e sintomas semelhantes a esse adoecimento mental dos adultos. O senhor falou em pandemia, temos aqui a participação de uma telespectadora e ela lhe parabeniza pelo tema e diz que quando iniciou a pandemia, a neta dela tinha 10 anos e passou a ter sintomas como toque e sintomas também de depressão. Foi levada ao psicólogo e ao psiquiatra e agora está com 13 anos, melhorou por conta da ajuda psicológica e continuou com acompanhamento. Então, na pandemia, criança saiu adolescente e isso tudo mexeu muito com a cabeça dela. Não só com a dela, mas é a realidade de muitas crianças, né, depois da pandemia. Sim, sim. Esse adoecimento emocional, ele é uma demanda que ele mexe com toda a estrutura familiar. Mas que bom que você participou. Que bom que você também aqui acabou que colocando a situação que você vivenciou, porque essa é uma das ferramentas que a gente utiliza dentro do atendimento psicológico. A gente pode pegar esses relatos, esses casos... Ah, ela falou o nome? Não, Nájila. Alice. Alice. Ô Alice, muito obrigado por você compartilhar aqui o momento que você vivenciou, porque pessoas que agora no momento estão nos assistindo, nos escutando, podem usar isso como sendo inspiração para perceber de que existe tratamento, de que é importante que a gente tenha o diagnóstico, se for o caso, que a gente busque ajuda, e aí você está relatando que foi um período de dificuldade, mas que você conseguiu vivenciar e conseguiu êxito. Todas as vezes que a gente se propõe essa abertura de entender eu estou vivenciando determinada demanda e vou em busca de tratamento, é muito mais fácil que a gente tenha sucesso em relação aos resultados. Não tem por que você negar, você bater de frente. E até o próprio Dia Mundial, Nájila, da Saúde Mental que a gente comemorou agora no dia 10, ele traz justamente esse tema, né? O tema que foi utilizado esse ano foi: faça a saúde mental, o bem-estar de todos e uma prioridade global. Porque esse estigma, esse preconceito, ele atrapalha muito em relação às pessoas buscarem ajuda, em relação ao tratamento, e aí a gente se depara com a consequência mais grave, que são casos de suicídio, porque não existiu todo esse passo a passo. O preconceito ele foi tão grande relacionado a buscar ajuda, a entender o que é que elas estavam vivenciando, que chegou à situação que é irreversível. Não tem como a gente fazer mais nada quando o paciente chega num adoecimento desse nível de, inclusive, tirar a própria vida. Então, avalie também, você que não vivencia nenhuma condição de saúde mental, procure também repensar os seus atos, o seu discurso, a forma como você trata aquelas pessoas que têm diagnóstico, que foi um dos pontos também bem debatido agora no último dia 10. As pessoas que têm diagnóstico e o lidar com o preconceito social, a exclusão no trabalho,
a exclusão do grupo de amigos. Com certeza você já viu aquele discurso, ai, não chama fulano não, que fulano toma medicação, Sim, com fulano certeza. toma remédio controlado, você é louco de você chamar fulano para participar de determinada coisa. Então não faça isso. As pessoas que elas têm diagnóstico de transtornos mentais e estão em tratamento, ela é uma pessoa absolutamente normal como qualquer uma outra. É a mesma coisa de você, por exemplo, ter uma dificuldade relacionada à visão, faz um exame de vista, começa a usar uma lente que vai corrigir a dificuldade que você tem. Então essas pessoas elas estão em tratamento medicamentoso e psicoterápico, então elas não têm o porquê serem tratadas de forma diferente. Elas são iguais a qualquer outra pessoa e não apresentam risco em nenhuma situação, desde que elas estejam em tratamento e acompanhamento médico. Portanto, fica o alerta e fica aí também a informação, a orientação de procure ajuda profissional, auxílio profissional para a sua saúde mental e também, principalmente, para a saúde mental dos filhos, né? É importante que seja que toda a família tenha esse acompanhamento. Perfeito. E como forma da minha mensagem final, você pai, você mãe, aproveite o dia de hoje, não só para presentear o seu filho com bens materiais, mas abrace, beije, fale para ele o quanto que você ama, o quanto que ele é importante, que a gente tem muito essa dificuldade de expressar as nossas próprias emoções. Se você não consegue dizer isso com palavras, faça com gestos, abrace, fique perto, demonstre alguma forma de carinho pelo seu filho. Na maioria das vezes ele não está querendo brinquedo, ele não está querendo presente, ele não está querendo nada, ele está querendo é você. Então se faça presente, não deixe essa fase tão importante da vida do seu filho e da sua também passar batida para que depois você vivencie aí arrependimentos do que você realmente não fez e deveria ter feito, né, inclusive. Aproveite o dia de hoje, não para dar presentes, mas para ser presença, Para né? ser presente, gostei, Nájila, perfeito. Doutor Elton, muito obrigada pela sua participação e tenha um excelente feriado. Eu que agradeço a oportunidade do Notícias da Boa e agradeço você também, ouvinte e telespectador que está aí no feriado nos acompanhando aqui. Esse foi o Cuide de Você. Oito horas e 26 minutos.